tragam toda a família, todo mundo, para estarmos juntos neste momento lindo, e os trabalhos seguem para a glória do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor? Vamos. Este mês, o Espírito Santo gerou ao meu coração. Para mim, este ano, eu estou muito convicto que para esta igreja será o ano da expansão. O ano que o Senhor vai nos dar crescimento aqui neste lugar. O Senhor está preparando as estruturas dessa casa, está sendo muito plantado aqui, e em nome de Jesus nós veremos isso acontecer aqui neste lugar. Eu oro já por tua vida, por tua casa, por sua família, para que você seja a estrutura de Deus para o crescimento, a plantação, a expansão do reino de Deus através da sua vida nessa cidade, ou aonde o Senhor nos levar nesse tempo. E para isso, esse tema é essencial. Crescer na graça e no conhecimento é essencial para nós termos uma igreja sadia, uma igreja no centro da vontade do Pai, para que nós possamos caminhar e o Senhor confirmando os nossos passos, não é? O Senhor colocando o chão até onde não tem chão, para a gente pisar e viver o sobrenatural do Senhor. A graça e o conhecimento andam juntos, tá certo? Você vai conseguir viver na graça através do conhecimento. Isso você só vai adquirir conhecimento do céu através da graça, não é? Os dois estão andando junto aqui, não tem como viver só um, não é? É igual você com sua esposa, não tem como andar mais só um, e nós vamos caminhar nesse tempo. Para a nossa base do mês inteiro, por favor, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, o texto que o Senhor gerou ao meu coração, como base para este mês inteiro, e nós vamos estar aqui, baseado nele. Diz assim a palavra do Senhor: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Uma recomendação para a igreja, para todos nós, porque precisamos adquirir o conhecimento. Vamos lá, Oséias, me lembrou um texto, o Espírito Santo, Oséias 6:3. Diz assim esse texto lindo. Olha só a importância de adquirirmos o conhecimento. Vamos lá, é isso mesmo? Ou 3:6? Me ajudem. Nasce o sol sobre o conhecimento. Vamos lá, Oséias, vê se é 3:6, é isso mesmo? Ou é 6:3? Parece-me que era. Porque o meu povo perece por falta do conhecimento. Glória a Deus. E isso nos chama a atenção para a gente então nos aprofundar cada vez mais, buscar o conhecimento e viver ele na nossa própria vida. Confirma esse texto? 4:6. Pronto, pode colocar na tela, por favor, para nós lermos com toda a igreja. Vamos lá, é isso mesmo? O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim. E esqueçam as minhas leis. Portanto, eu não aceito mais como meu sacerdote, nem aceitareis os seus filhos como os meus sacerdotes. É isso mesmo? É a linguagem de hoje. Vamos lá, na linguagem então atualizada, na corrigida, vai falar: porque o meu povo está perecendo, porque está lhe faltando o conhecimento. Então, conhecimento para nós é tudo, e é tão essencial que para tudo, na área que nós estamos vivendo, na nossa área profissional, é necessário o conhecimento. Na nossa área onde nós estamos caminhando como igreja, também precisamos do conhecimento, e assim nós vamos seguindo adiante, tá bom? Mas vamos lá, eu só trouxe esses temas para a gente então conversar, mas eu tenho um texto para falar um pouco sobre a graça. E hoje o tema nós vamos discorrer o mês inteiro falando sobre graça e conhecimento, mas hoje eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus. É o tema
da mensagem de hoje, e eu tenho um texto para ler com vocês, que está em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, tá bom? Eu quero ler com todos vocês até o versículo 10. Vamos ler esse texto em nome de Jesus Cristo, para nós meditarmos nessa palavra, que ela falou muito ao meu coração, tá bom? E até hoje eu vi já muitos pastores ministrarem dentro desse tema, e eu tenho aqui algo do céu para passar à igreja do Senhor. Diz assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Espírito Santo, te louvo, enalteço, glorifico o nome do Deus Todo-Poderoso sobre nós neste lugar. Aqui está a tua palavra. Fala conosco nesta noite, fala com tua igreja, fala com os teus filhos. Aqui eu te peço, assim como o Senhor falou ao meu coração, em nome de Jesus. Alguns pastores, líderes, já falaram muito e falam até hoje sobre o que é esse espinho na carne, na vida de Paulo. E alguns apontam isso como uma enfermidade. Eu já vi alguém falando que esse espinho na carne de Paulo era um problema nas mãos que ele tinha, como se fosse um Parkinson hoje, né? Mal de Parkinson. Alguns falam sobre que era um problema na visão, e são muitas, né, as linhas de raciocínios desses irmãos. Mas a Bíblia não diz exatamente o que era de verdade esse espinho na carne, na vida de Paulo. Muitos conjecturaram e tiveram as suas interpretações, e a gente respeita cada um daqueles que têm esse entendimento, e algo foi gerado também ao meu coração. Ou seja, eu também posso ter o meu momento aqui para poder também conjecturar e tentar aqui compreender, e eu quero passar aquilo que eu compreendi dentro dessa palavra, o que foi ministrado ao meu coração, e eu quero passar para vocês também, ponto de vista que eu tenho, com base também desta palavra maravilhosa. O espinho aqui, ele era um mensageiro do diabo. A Bíblia diz logo um mensageiro do diabo, um enviado do inferno. Só que eu aqui acredito que aqui não era no literal, não era que o Espírito vinha e dava bofetadas
tapas na cara do Paulo. Eu posso aqui ter a minha interpretação e passar isso para vocês, mas eu entendi aqui que esse mensageiro de Satanás, como está escrito aqui no capítulo 12, versículo 7, é que esse mensageiro de Satanás que a Bíblia fala aqui era um problema e um apontamento que vinha na mente de Paulo. Esse espinho aqui, eu entendi que estava muito direcionado ao passado de Paulo. E aí é algo que nós não conseguimos hoje se desligar do nosso passado. Você vai lembrar de algumas coisas que foram feitas, ou então quando você está, principalmente naqueles momentos tão extraordinários, vem sempre à tua memória essas lembranças, algo, principalmente as coisas ruins que fizemos na nossa caminhada. E todo mundo aqui tem alguns deslizes que já tivemos na nossa caminhada, porque nós não somos perfeitos, estamos caminhando com Ele que é perfeito e adquirindo a perfeição de Cristo em nós. Agora, por que eu entendi isso? Porque em Gálatas vai relatar um pouco sobre este homem, este Paulo que nós estamos falando hoje, e aonde nós estamos baseados essa palavra. Gálatas vai falar que este Paulo, ele matava os crentes. Este Paulo, ele colocava os crentes na prisão. Este Paulo aqui, ele tinha um histórico não tão agradável. Ou seja, era um homem, por exemplo, que ele consentiu na morte do Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, o Paulo estava presente. Ele, como autoridade da época, a Bíblia relata, escute só, que pegaram a roupa do Estevão e jogaram aos pés dele. Sim, e ele estava lá para validar, para dar ali a legalidade para essas pessoas apedrejarem o Estevão. Então vamos lá, tudo isso aconteceu, e de repente aconteceu algo na vida de Paulo. O Senhor tocou na vida dele. O Paulo então se converteu. O Paulo, que era agora um perseguidor da igreja, aqueles que pegavam os crentes e colocavam na prisão, aqueles que pegavam os crentes e na verdade observavam, e até muitos que morreram. Agora esse Paulo, ele se converteu. O Paulo agora, ele mudou o seu posicionamento e o lado dele. A igreja que ele tanto perseguiu, então imagina só, o Paulo agora começou a frequentar a mesma igreja. Por que eu tive esse raciocínio sobre o passado do Paulo? O Paulo agora sentou e começou a cultuar com os irmãos que ele outrora estava perseguindo. Então vamos lá, imagina o cenário agora. Imagina lá o Paulo participando dos núcleos da igreja. Estava lá participando. E lá no núcleo da igreja, no convívio onde os irmãos têm mais liberdade, eu quero pedir oração. Eu quero aqui, não é isso que acontece lá? Olha, eu quero que vocês orem, porque eu tenho uma causa específica aqui. O núcleo da igreja para isso torna os irmãos mais próximos ali, com mais liberdade. Aqui na igreja os irmãos vêm mais para ouvi-lo, e então alguns têm oportunidade, mas não como o núcleo, que é tão maravilhoso. Agora imagina uma cena, vamos lá? Imagina a mãe do Estevão na igreja, porque ela também estava na igreja. Imagina o Paulo presente e a mãe. Irmãos, eu quero pedir uma oração. Eu quero pedir oração porque desde o dia que mataram meu filho Estevão, a minha paz foi embora. Agora imagina isso e o Paulo lá no núcleo da igreja ouvindo isso. Imagina isso, porque nós somos responsáveis de tudo aquilo que fazemos no dia de hoje. As consequências, boas ou ruins, elas vão acompanhar. Nós somos responsáveis por os nossos atos. Então, algo que ele praticou, algo
carregou, por mais que ele agora já está na igreja. E imagina isso, imagina agora o sentimento do Paulo para este momento. É o entendimento que eu tive nesta hora, que o Paulo, depois de convertido agora, é nesta hora que vinha esse problema na mente dele, que não é um problema, que é uma acusação muito séria. Está vendo aí a mãe? E é algo que é irreparável. Por mais que o Paulo conseguisse rever alguma situação e se manifestar, ele não conseguiria trazer de volta a vida do Estevão. Para aquela mãe, escuta, para aquela mãe, o mal já tinha acontecido por causa da atitude desse irmão. Como que iria conviver com isso agora? Imagina o Paulo agora orando, e o inimigo vindo para trazer bofetadas, esbofetear, como a Bíblia fala, a cara dele, a vida dele, dizendo: está vendo aí? Olha o que tu fez, rapaz, para agora você estar nessa condição de querer agora, né? Não tem esse negócio? O mundo até usa essa palavra: você apronta todas aí fora, você pinta e borda aí fora, aí quando acabou a história para você agora vem para a igreja, e agora você é o bonzinho. Não tem isso, história? Porque o mundo não compreende ainda a graça que é para essas pessoas, a graça que se manifestada para alcançar essas pessoas. A graça me alcançou, e eu não era. Graça, ela é o favor imerecido de Deus para conosco. Nenhum de nós aqui éramos merecedores para ser alcançado por esta graça, mas o amor de Deus é tão grande que se rompeu as dificuldades, ultrapassou as minhas falhas, os meus problemas, as minhas fraquezas, os meus erros. Sim. Agora deixa eu falar para cada um de nós aqui, nós não conseguimos apagar o nosso passado na nossa memória. Você agora pode raciocinar e vai lembrar de alguns erros que fazemos lá atrás, que nós carregamos as consequências até hoje, e não dá para eliminar isso. Só tem um todo-poderoso, que a Bíblia fala que ele pega esse passado nosso e joga no mar do esquecimento, que é Deus. Ele pega a tua história. Uma coisa é o Paulo, até ele ter um encontro verdadeiro com Jesus. A tua história é até você ter um encontro verdadeiro com Jesus. E outra coisa, daqui para frente, ele pega esse passado ruim, terrível, que não é agradável, e joga no mar do esquecimento. Mas agora eu quero pensar com vocês. E imagine, por exemplo, o Paulo agora indo no Atacadão, o Paulo indo também no Açaí, na fila lá, e alguém chegar para a vida dele. O Paulo agora é crente, o Paulo agora está na igreja, bem comportado, está lá fazendo as suas compras, mas alguém chega para ele e fala assim: você é aquele que você matou meu marido. Imagina isso. Você na verdade matou meu filho. Imagina isso. As bofetadas, as pancadas. Por isso que eu pude raciocinar aqui, e o Espírito Santo fala ao meu coração para mim ter uma interpretação mais concreta, e para mim ter algumas lições desse espinho na carne, da vida de Paulo agora, para nós então entendermos isso. Então nós não esquecemos o passado, mas nós somos perdoados pelo passado que tivemos, perdoados por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e o controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes vem na nossa mente algumas lembranças que nós não queríamos lembrar. Um passado, talvez que, vamos lá, deixa eu aqui raciocinar com vocês um pouquinho. Um passado, às vezes, vamos lá, talvez algum de nós teve uma falha, talvez com a nossa esposa, que você se arrepende até hoje de ter feito com ela. Talvez um passado de ter uma falha, talvez com o filho, e aí o filho hoje
não está mais com você e chama outra pessoa de pai, vive com o padrasto. Aconteceu lá atrás, na sua trajetória, algo, talvez por um momento, por uma distração, vamos lá, talvez uma fatalidade que aconteceu, vamos lá, hoje, todo mundo vivendo num tempo nervoso, a flor da pele, não mexe comigo não, porque qualquer coisinha eu resolvo logo. E aí talvez num momento desse, aconteceu, você fez um mal para alguém, talvez no trânsito, tá bom? E hoje você carrega uma consequência disso, até hoje, talvez. E aí, sempre agora, nos teus momentos particular com o Senhor, o inimigo ele vem, esse enviado que a Bíblia fala, enviado de Satanás, vem e traz a memória, e traz esses ataques ruins. Talvez aqui alguém tentou no primeiro casamento e aí cometeu muitas falhas, e aí você fala, por que eu cometi essas falhas terríveis, né? Por que eu fiz isso, né? Então são alguns detalhes que aconteceu. Talvez aqui alguém, não, eu tomei uma decisão, não era para mim ter casado com essa pessoa, e casou, né? E carregou uma história não tão legal, não viveu um tempo tão feliz como você tanto imaginava, mas carrega hoje esses sentimentos. Vamos lá, é só para nós raciocinar um pouco mais sobre tudo isso. Então quero dizer que não é só o Paulo que tem um espinho, não. Cada um de nós tem um espinho na carne que nos acompanha nesse tempo. Agora, quero que você entenda que para tudo isso tem um propósito na sua vida. Tem um propósito. Esse espinho tinha um propósito na vida do Paulo. E o espinho que tem sobre nós também tem um propósito lindo. E a Bíblia é clara. Primeiro propósito que eu vi aqui, por exemplo, primeiro propósito que tem é que tem um mensageiro do diabo para me esbofetear. Um propósito. E aí, isso que eu falei para os irmãos se resultava o entendimento que eu tive, que era simplesmente uma expressão que vinha aqui para agredir a minha mente, para machucar o meu coração. Esse espírito aqui, enviado aqui, ele veio para ferir a minha alma. Esse espírito aqui é o que? É algo que vem enviado para roubar a nossa alegria, a nossa segurança, e quer ainda mais roubar a nossa esperança. Porque se tem alguém, a Bíblia chama esse indivíduo de acusador, irmão, que ele vem nos acusando. Escute mais uma vez, disse, repito aqui, uma coisa foi o Paulo antes de conhecer a Cristo, as barbáries que ele fez, a vida que ele teve, e outra coisa foi depois que Jesus teve um espaço no coração dele e transformou a vida do Paulo. Então uma coisa é você ter feito algumas coisas antes de Jesus chegar na tua vida, e aí agora é outra história. Mas só para nós pensarmos um pouco sobre esse propósito na vida do Paulo. O Paulo, como homem, estava passando por isso. Quando ele orava, imagina o Paulo quando estava orando, o Paulo quando estava jejuando, essas setas malignas que vêm, de verdade, acusando e tocando na nossa mente. Poxa, o que eu fiz? Que guerra que eu estou sofrendo hoje? Porque na verdade que eu cometi esse deslize este mês, essa semana. E aí nós temos que hoje caminhar para nos advertir e entender que nós devemos estar sempre ligados nele, cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais. Sim, na graça, que a graça de Cristo esteja sobre nós em todos os momentos, porque ela vai nos ajudar a permanecer de pé. Ela vai nos ajudar a nos livrar, sim, das ciladas e setas que o inimigo tem preparado para nós. Se tem algo na verdade que tenta tirar do convívio, tirar aqui daquilo que nós estamos caminhando, escuta, todos nós estamos indo aqui em direção ao céu, irmãos, e existe uma batalha espiritual sobre nós, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família.
de uma luta incansável do reino das trevas, de tentar tirar a tua família deste caminho, tirar você do propósito, do foco. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus essa noite te lembra: eu estou com você e vou romper com você os desafios. Sim, essas lembranças, sim, serão só para te trazer força. Porque, escute, nessa hora que você recebe essa seta na sua mente e nos seus irmãos, mas parece, poxa, realmente eu sou fraco, realmente eu sou um homem muito falho mesmo, eu não tenho legalidade para fazer esse trabalho. Mas é nessa hora que vem o Espírito, aí sim, falou assim: olha, o meu Espírito se aperfeiçoa em você, na sua fraqueza, meu irmão. Quando você está fraco, aí sim é que eu venho sobre a tua vida, porque eu encontro legalidade dentro do teu coração para fazer o que eu quero fazer sobre você. Então diga ao fraco: eu sou forte no Senhor. É Ele que conhece as nossas vidas, meus irmãos. Ele conhece a minha vida e a tua vida, e nós estamos aqui então para seguir em frente em todo o tempo. Então, quando eu tento ser mais crente de verdade, esse espinho na carne aparece de novo. Esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou poder dar resultados de excelência para o reino, eu vou ganhar muitas vidas para Jesus este ano, eu vou orar mais, eu vou pregar mais, eu vou cantar mais, eu vou me doar mais. E vem o inimigo de novo com essas setas, essas lembranças. Poxa, mas aí, tudo isso, como eu falei, tem um propósito. Tem um propósito de tudo isso. Vamos lá? O que eu encontrei, o segundo propósito, está no versículo. O segundo propósito é para que eu não me exaltasse mais. Irmãos, nós temos uma facilidade tão grande de, através dos elogios, entrar não é? Parece que entra no outro nível, né? Quando alguém chega para nós e fala assim: poxa, pastor, você está pregando bem a palavra, né? E aí a gente, glória ao Eri, né? Glória ao Ribor, né? Glória ao, né? Não é você, meu irmão. É glória, pois, a Ele, sempre a Ele, é por Ele. Não é verdade? É Ele que nos usa, na verdade, que a gente não é nem merecedor de nada. Eu sou a irmã que ora, eu oro, né? 2, 3 horas por dia. Glória, pois, a mim. Não é você. É o Senhor na sua vida, que te levanta com uma estrutura espiritual tão grande para você fazer isso. E glória a Deus que você agora tem esse diálogo com o Senhor, porque tem gente que não tem gente que não adiantam. Nós estávamos conversando e colocando na pauta outro dia: não, vou colocar a igreja de joelho 1 hora. Você vai colocar a maioria de castigo, porque com 5 minutos acabou o diálogo. Você já pediu tudo para Jesus, já agradeceu tudo na sua vida e acabou, por causa do convívio. Tem gente que vai passar 2 horas conversando com Jesus e ainda tem assunto para conversar. Por causa da intimidade que tem com Ele. Então, um relacionamento, ele não acontece do dia para a noite. Ele vai indo aos poucos. Hoje foi 5 minutos, mas amanhã eu converso com você mais 10. E daqui a pouquinho, né, uns 20. E aí o relacionamento vai indo, né? A intimidade, a amizade. Imagina o teu amigo mais próximo de você. Aí você tem prazer de estar com ele 2 horas, 3 horas, sim. Com Jesus é da mesma forma. Que nós possamos desenvolver exatamente esse projeto sobre nós. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Esse espinho na carne de Paulo tinha um propósito, porque senão o Paulo ia querer se exaltar, porque o projeto de Deus era muito grande na vida dele. O projeto de Deus era muito grande. Primeiramente, o Paulo era uma pessoa muito qualificada. O Paulo era uma pessoa muito estudada. O Paulo tinha muito conhecimento, não tinha graça ainda. Se o Paulo já tinha muito conhecimento, a graça chegou sobre ele. Quem tem graça e conhecimento, meu irmão, você pode ter certeza, é tudo que o Senhor quer fazer. Mas pastor, escute-me, você sabia que o Senhor usa as nossas vidas? Escute só, o Senhor usa as nossas vidas dentro das nossas habilidades que nós temos, dentro do conhecimento que nós temos. O Senhor vai me dar tudo.
eu vou ter agora uma qualificação, né? Uma formação agora de, porque o Espírito Santo vai me dar aqui, vai abrir meu cérebro, abrir minha mente, vai colocar tudo dentro de mim. A nossa parte, irmão, nós temos que fazer. É por isso que é necessário nós sentarmos para aprendermos. Tem uma máxima aí que é falada: quem não senta para aprender, não tem autoridade nenhuma para se levantar para ensinar. E tem muita gente hoje que não quer mais sentar para aprender, porque acha que já sabe de tudo. Conhecimento nunca é demais. Por mais que você saiba, por mais que você saiba, você vai entender que você nada sabe. Você vai entender que ali tem alguém que se dedicou mais do que você. O Paulo na época era um homem com sua formação, um homem que não falava só uma língua, um homem que ele procurou, na verdade estudou, claro, tinha aí mais uma facilidade, tinha poder aquisitivo da sua família, sim, e investiu nele. Então Paulo e Deus pegou esse camarada com esse coração tão ruim e tocou na vida dele. Por isso que eu prego hoje e falo assim, não tem coração duro o suficiente para Jeová não quebrar ele e amolecer ele. Não tem trocar por um coração de carne. Não tem ninguém na terra que resista ao poder da palavra de Deus. Eu desconheço, esse coração que é duro. Alguém que chega para você e fala assim, eu sou um ateu, eu sou um à toa. Eu até concordo, não, nessa questão, mas escute, não tem ninguém que resiste o poder da palavra de Deus. Pode ser rico, pobre, o médico, o cientista, E aí nós precisamos então buscar em Deus habilidades. Eu lembro do testemunho de um pastor, me veio à memória agora, que ele foi convidado para pregar em uma exposição de medicina, onde estariam muitos médicos lá reunidos, a corte alta, da cidade, os empresários da cidade, aquela coisa toda, e um pastor foi convidado para pregar, e ele deixou a palavra de lado e foi tentar entender o que era o ser humano, como que vivia o ser humano, E foi falar das suas células, de tantas mil células que tinha, e foi falar do ser humano. E aí chegou e falou bonitinho no púlpito mesmo, e falou tudo o que era o corpo humano, aquela coisa toda, E ele, E depois ele chegou para o médico e perguntou, tudo bem, tudo bem. E alguém chegou e falou, e aí, o que você achou? Ele falou, olha, tudo que você falou aí nós já conhecemos. Ou seja, ele foi falar para uma turma que eles dominavam tudo, irmão. O médico sabe tudo o que acontece com a gente. O que você tem? Eu estou sentindo, meu sintoma é esse. O remédio é esse. Vai para casa e toma, e você fica bonzinho. Então nós precisamos receber de Deus, sim, todo o conhecimento, com graça, para a gente ser bem sucedido naquilo que vem fazer. Porque às vezes a gente está pensando que vai fazer e acontecer, e não é o Espírito Santo que vai regendo. Quando um povo desse se reúne, sabe para que é? Os médicos queriam ouvir uma palavra diferente. Os médicos só queriam talvez ouvir, sabe o quê? De Jesus. O dono da vida deles, que queria tocar. E às vezes a gente quer fazer algo tão diferente. Então, deixa eu falar para você uma coisa aqui, Esse espinho na carne do Paulo, queria mostrar para ele o seguinte, meu camarada, tá aí, de onde eu te tirei, não se lembra, então escute só, porque senão a soberba vai chegar na sua vida. E a Bíblia diz, a mesma Bíblia diz, que a soberba, ela precede a ruim na queda, ela vai destruir você. Muita gente hoje, eu fico preocupado nesses dias de hoje, escuta, vamos falar da teologia, pastor Ribor? Vamos lá? Deixa eu falar para você, eu fiz a minha faculdade, o bacharelado em teologia, e eu fiz a faculdade mesmo. Deixa eu falar, comigo começou 52 alunos, se formaram 8, a metade se afastaram da igreja, e conseguiram concluir somente 8. Desses 8, deixa eu falar para você, uns 4 adoeceram da cabeça, onde a Bíblia fala para você ter muito cuidado, que senão a letra, ela mata, ela destrói. Eu já tenho muito conhecimento. Cuidado, se você aplicar esse conhecimento no lugar errado, que nem esse pastor aplicou, não serviu de nada aquela reunião. Ele recebeu muita honra eles chamaram esse momento de palestrar, mas eles queriam ouvir uma mensagem de um pastor
não há, para poder orar por eles. Escuta só, precisamos ter esse cuidado na questão da letra, para não matar. Você vê algumas pessoas doentes hoje. Eu observo muito a igreja, e eu quero trazer algo especial para vocês, já lembrando aqui e abordando esse tema. Meu irmão, minha irmã, escuta só, por mais sábio que você seja na palavra, por mais sábio que você seja instruído, conhecimento, não, pastor, esse espinho na carne aí, não é esse negócio da mente que você está falando, não. Eu tenho convicção. Escuta, se tu tem essa convicção, a Bíblia não diz, na verdade, o que era esse espinho. Eu tive esse sentimento, porque é algo que aprisiona a gente, esse passado ruim da gente. O inimigo sempre está aqui orando, Jesus, na hora, essas setas, poxa, olha o vacilo que eu tive, olha a situação que eu cometi lá atrás. É ou não é, irmãos? Você acompanha com isso no seu dia a dia, no momento, na semana. Então deixa eu falar para você uma coisa aqui, ó. Por favor, muita gente quer ter muita honra, mas não quer honrar ninguém. Se você já tem muito conhecimento de Deus, glória ao nome do Senhor. Mas quer saber, enquanto mais graça, o Senhor queria ensinar o Paulo assim: Paulo, eu vou te dar, eu vou te encher. Tu tem muito conhecimento aí, mas eu vou te dar na palavra, e vou te encher da minha graça. A minha graça vai ser suficiente para você, porque quem está cheio da graça de Deus, enquanto mais graça, mais humilde a pessoa é, mais simples a pessoa é, irmão. Ela vai celebrar com o irmão que está aqui testemunhando, com a irmã que está cantando. Quem tem a graça de Deus é diferente, a conversa dela é diferente, não tem soberba na fala dela. Escuta, e aí me preocupa muito essa questão. Hoje é nítido, por exemplo, algumas cenas aqui da igreja, como hoje é a quinta da palavra, eu preciso corrigir algumas pessoas aqui, publicamente. Vamos lá? Eu não quero que você venha à igreja para ler a palavra na hora da igreja, na hora da mensagem. Honra a palavra, porque Deus está falando através de alguém. Alguém vem para a igreja para pegar a Bíblia, para ler, aí fica lendo a Bíblia o tempo inteiro aqui dentro da igreja. Leia o texto necessário e acompanhe a palavra dentro do texto. Mas não é para você ler aleatoriamente. Leia em casa, leia lá, porque amanhã será você que estará pregando aqui. Então você querá, na verdade, então honre. Quem honra, na verdade, vai receber honra. Agora não queira receber a honra se você não honra ninguém. Por favor, não deixe a soberba chegar. Porque eu estudei, eu agora sou o bacharel em teologia. Não, aqui eu tenho meus títulos, minha carteirinha. Não é assim que funciona. Tenha vida, tenha a graça de Deus sobre nós. Escuta, quanto mais conhecimento, você vai entender que lavar o banheiro faz parte da tua trajetória de ministério. Está na portaria, abraçar os irmãos, nessa questão todinha. Hoje nós precisamos ter esse convívio aqui, irmãos, de verdade, um povo que saiba o que está fazendo. Se você senta aqui hoje e o teu irmão não importa para você, é muito capaz, escuta, há um perigo muito grande acontecendo hoje. Se você está na igreja e não se importa mais com o teu irmão, não se preocupa com ele, não está aí nem aí para a sua trajetória, o que está acontecendo? Ele não congrega mais, alguma coisa aconteceu na caminhada, alguma seta maligna pegou ele. Se você não se importa com esse irmão, há uma grande probabilidade de também a tua fé já estar abalada neste tempo atual, e comprometido até mesmo a tua própria salvação. Está na hora de nós nos preocuparmos mais, se envolvermos mais, nos relacionarmos mais, porque a nossa luta aqui é de levarmos uns aos outros para o céu. Eu preciso levar você para o céu, e você precisa me ajudar também para nós chegarmos juntos na eternidade. Não adianta nada, nós temos uma trajetória bonita aqui na igreja, e o grande dia está chegando, a hora está chegando, irmãos. A Bíblia, ela está aqui, olha, se realizando, acontecendo todos os momentos. As profecias estão se cumprindo todos os momentos. Eu só quero que você não chegue na presença do Pai de mãos vazias. Vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer a nossa parte. O avivamento, ele vai acontecer quando começar de verdade dentro de você.
Começa aí dentro, começa aqui, e nós vamos ver o que Jesus está fazendo neste lugar. O verdadeiro avivamento é quando você se importar mais uns com os outros, querer se relacionar mais com eles. Isso. E aí, só para aplicarmos essas lições do espinho na carne do Paulo, quero dizer que o Paulo, ele orou: ô Jesus, tira isso de mim. Ô Jesus, isso está doendo demais. E dói de verdade, dói. E eu pude conjecturar, por isso que eu falei aqui da mãe do Estevão. Imagina a mãe do Estevão lá no núcleo da igreja, pedindo oração, porque mataram o filho dela. E quem matou o filho dela está no núcleo. Imagina isso acontecendo. Nos nossos dias hoje, talvez esse irmão, sabe o que ia fazer? Ele ia dar meia volta e ia de tanta vergonha. Não é verdade? Talvez alguma coisa. Eu acho que eu não sei se eu já fugi, por exemplo, e não sentei mais em alguma mesa. Eu acho que sim. Não sentei mais naquele grupo por uma vergonha que eu fiz, por algo que eu cometi. Você fica com vergonha, você vai encontrar uma desculpa para não ir mais. Porque foi feio o que você fez. E na verdade o que o Paulo fez foi ridículo. Foi. E uma marca que carrega para toda a vida. Nesses dias hoje, o Paulo foi um assassino. Sim, para muitas famílias. Mas eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, quando Paulo orava e pedia ao Senhor: Senhor, eu aqui estou consagrando, estou lendo a palavra, estou jejuando, e na hora vem um enviado de Satanás para esbofetear a minha vida, a minha cara. Escuta, é exatamente isso que eu entendi. É nesta hora, porque os ataques vêm sobre o passado, mas Jesus renova nossas vidas nessa noite. Jesus renova, e o Espírito Santo, ele vai preencher o nosso coração nessa noite. Ele vai sim renovar as nossas vidas, e tudo aquilo que ficou para trás. Escuta, que hoje nós carregamos ainda, o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. Isso, e isso na verdade será como uma marca para nós. Então não reclame, e não desfaleça, não se entregue, por favor. Deixa o Espírito Santo invadir a vida de cada um de vocês. Deixa ele invadir, porque se ele tiver liberdade para fazer, ele vai fazer neste lugar. Vai, uma nova história, sim, ele quer fazer nas nossas vidas. As coisas ruins deixa para trás, por favor. Não carrega sobre você, porque isso vai interromper aquilo que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Foi feio, sim, foi muito feio. Machucou pessoas, feriu o coração de muita gente, feriu. Mas se manifeste e posicione para Jesus nessa noite. Deixa Ele completar a obra na sua vida. Aquele negócio mal feito que você fez, isso, deixa. Mas quando você chegar aqui, a resposta de Deus para o Paulo, quando Paulo falou assim: Senhor, eu vou fraquejar, ele falou: meu filho, eu vou te fortalecer neste momento. É nessas horas que eu vou fortalecer a tua vida. É nesse momento que você acha que você está fraco, o meu Espírito, ele vai fortalecer a tua vida, diz o Senhor sobre nós nessa noite. Então, em nome de Jesus Cristo, amada igreja, vamos viver esse tempo novo de Deus que o Senhor tem para nós aqui. Está na hora, está na hora, está na hora. A finalidade desse espinho que você carrega hoje é para você não cair. Não cair. Então não reclame, não cair, porque quando o espinho, um espinho é ruim demais, né? Não sei quando enquanto você não tira lá, e às vezes tem espinho, irmão, que entra mesmo né, pastor Geraldo? Está lá na construção. Lá no meu trabalho é muito capaz, a gente pega muita caixa. Outro dia eu peguei uma e tentei tirar, não tinha a ferramenta certa para tirar. E tentei com a faca, não dá certo o negócio. E tirei, quebrou, ficou um pontinho lá dentro. E fiquei uns 3 dias com ele. Outro negocinho que incomoda. Pequenininho, um farelinho de nada, já incomoda, né? Fica incomodando, fica, né? 60, o espinho na carne, na verdade, desse sentido espiritual, vem sobre as nossas vidas nesse tempo hoje.
mas a ferramenta certa está aqui para tirar esse espinho, não é verdade? Pelo menos para falar para você, ó, está aqui, não é? Vem quando vai vir uma pontada aqui, mas olha, fica firme, porque a minha graça te basta. Paulo, você vai conviver com isso. A minha graça te basta, porque senão tu vai esquecer de mim, Paulo. Vai ficar tudo certo. E escute, é de nós esse negócio, sabia, irmão? Quando nós estamos na bonança, eu estou falando aqui, na verdade, para homens e mulheres normais, naturais como eu e você. Estou falando para jovens aqui, ó. Tá tudo bem, não é? E aí é de nós, você sabia? Imagina você com muito dinheiro. Imagina você com muito dinheiro no bolso. Imagina isso. Aonde você estaria nesse momento? Estaria aqui hoje? Será que estaria mesmo com seu coração? Estaria mesmo aqui? Estaria? Será que é verdade? Isso mesmo? Como é que está? Talvez esse espinho que vem acusando aí do Senhor. Não, eu vou te levar você até aqui, meu filho, no estágio financeiro. Porque se eu levar aqui, aí o negócio vai mudar para aqui entre nós aqui. Então deixa eu manter você aqui. Talvez. Então não reclama não. Não reclama não, igreja. Vamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele está fazendo sobre nós. Diga amém. Fica de pé, por favor. Que nós possamos aplicar sobre nós, que esse espinho na carne, na vida do Paulo também, nós também carregamos esse espinho no dia a dia. Daquilo que nós já praticamos e fizemos, que não foi tão legal, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele vai fazer uma obra linda na sua vida. Só se posicione, se posicione e não pratique mais. O Paulo, depois que ele se converteu, ele não matou mais ninguém. Ele não cometeu o que ele estava cometendo antes. Ele carregou esse passado sobre ele. E não dá para se livrar assim. Não tem como a gente praticar o mal hoje aqui e amanhã está tudo bem, né? Como se nada tivesse acontecido. De jeito nenhum. Quando eu fiz o curso de Direito, eu fui fazer alguns estágios. E nos estágios eu precisaria então fazer um tempo com o condenado, né? E eu estive no presídio de segurança máxima então para ter um tempo ali. E eu escolhi um senhorzinho já de quase 70 anos. Ele já tinha cumprido 20 anos, e eu estive com ele lá. E uma situação terrível na vida dele que tinha acontecido, e ele carregava um passado muito ruim. Qual foi o passado? Ele tinha uma filha linda. Ele contou esse caso, que tinha uma filha muito linda, a filha única, e era tudo que ele tinha, era o bem mais, ele contando isso, o bem mais precioso e tal. Ele se preparou com as condições pouquíssimas, e mesmo ele preparou a festa dela de 15 anos, e ele fez aquela festa com tudo que ele podia fazer, né, que era o sonho dele também. Imagina um sonho para a filha. E convidou todos os amigos e trouxe todo mundo para aquela festa. E então no meio da festa, naquela multidão de pessoas, todo mundo, de repente a filha desapareceu. Cadê a filha? Foi um desespero, acabou a festa, desespero. E depois de uma semana a menina apareceu sem vida. E logo a polícia deu um caso, né? Não encontrou quem fez isso e tudo. E ele mesmo então se entregou para este caso. E ele começou a investigar por conta própria. E então ele fez isso. E ele, depois de 2 meses, descobriu que quem fez isso foi um amigo da família. Um amigo que ele tirou muitas as provas que era ele mesmo. E esperou um dia ele estar em casa com a esposa e os 2 filhinhos pequenos, no jantar. E ele chegou, e ele não fez o mal somente com o pai, o marido, né? Mas ele também fez o caso com a mãe, com a esposa, né? E também com os 2 filhinhos pequenos. E logo se entregou e foi, né, nesse caso e tudo. E ele diz que todos os dias, ele não conseguiria dormir em paz, todos os dias, porque ele lembrava do pedido da criancinha pequena: tio, não faz isso comigo não.
E ele só via a criancinha falando isso, e ele não teve compaixão. E ele falou: eu tenho muito arrependimento, mas eu não consigo voltar mais atrás. Eu carrego isso todos os dias da minha vida. E hoje eu já comprei 20 anos, vou sair daqui a 10 ou até antes, mas eu não quero mais sair daqui, porque com certeza a família lá fora está me esperando, e talvez vão fazer o mal para mim. Então para mim aqui está bom. Eu não quero que vocês venham aqui para me tirar, porque a minha esposa também desistiu de mim e nem vem me visitar mais, e eu creio que já está com outra família. E eu disse para ela mesmo cuidar na outra família. Então são decisões que tomamos, que carregamos hoje. Por isso que falamos muito na virada do ano da importância de tomarmos a decisão certa. Cuidado no que você faz. Cuidado na decisão que você toma hoje, que pode trazer consequências que vão arrastar para o resto da sua vida. Esse passado nos acompanha. Jesus, Ele que já escreveu a nossa história, e tem uma história linda, mas o inimigo, ele vai fazer de tudo para corromper essa história. Jesus vai fazer de tudo para corromper a tua família. O enviado do inferno, sim, vai fazer de tudo para corromper a sua família. Jesus, ele veio para poder desfazer. A Bíblia fala que ele veio para desfazer as obras porque ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. E aí o inimigo sabe. Quer ver uma igreja próspera? Eu já preguei sobre isso aqui. Família próspera. Quer ver uma igreja sadia? Família sadia. Ali, blindada, guardada. Inimigo, aqui tu não vai entrar não. Aqui tu não tem brecha não. E é assim o Senhor vai nos conduzindo em todo o tempo. Amém? Amém? Toda a tua história. Então veja o que tu planta hoje. Veja tua casa, com a tua família, com os teus irmãos, e viva o novo de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu quero muito que você ore agora. Você mesmo ore por você. E diga para Jesus aí que quer mudar alguma coisa. Fala que tem algumas práticas na sua vida que você quer mudar. Fala para Jesus aí. Fala que na verdade os vacilos, a decisão que você tomou te causou muito prejuízo. Fala para Jesus e que você quer ser usado por Ele. O Paulo, ele foi muito usado pelo Senhor, apesar da sua história ruim, um início terrível. Estou dizendo que o Paulo, o mal que ele fez, o Senhor transformou a vida dele e disse: agora eu vou usar você para edificar a minha igreja na terra. E o Paulo, claro que ele morreu numa prisão, irmão, lá. E praticamente o Paulo morreu sozinho. Mas muitas cartas que nós lemos hoje aqui, que estão nessa palavra, ele escreveu dentro da prisão. E essa palavra nos traz vida hoje. Então, esse espinho que o Senhor não tirou. O Senhor tem poder ou não poder para tirar a vida, né? Esse espinho na carne. Tem ou não tem poder para tirar? Tinha na vida do Paulo e nas nossas vidas. Tem ou não tem? Então, esse espinho que nós carregamos hoje é para saber, né, quem é Ele na nossa vida. Quem é o Senhor na nossa vida. Para a gente então só continuar agradecendo ao Senhor, entendendo que Ele é maior. Eu oro por você neste momento. Senhor, obrigado por Tua palavra neste momento. Obrigado, Senhor, porque entendemos que é a Tua graça que nos basta nesse tempo hoje. Senhor, que nós possamos viver um novo tempo. Sim, que nós possamos, Pai, de verdade, sim, nos posicionar na Tua presença, Senhor, mesmo entendendo, Pai, sim, que nós não somos ninguém mesmo, é verdade, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, mas Senhor, dirige toda a nossa vida. Nós queremos viver um ano extraordinário na Tua presença, Senhor. Portanto, que o passado ele fique para trás e que nós possamos viver um novo tempo, mas um novo tempo com Jesus na nossa vida. Em todo o tempo que o Senhor direcione toda ela, nas decisões, nos projetos, nos planos. Jesus, nós queremos viver o novo com o Senhor, viver o extraordinário sobre a nossa vida. Sim,
Sim, Espírito Santo, fortalece a fé do nosso irmão, da nossa irmã, fortalece mesmo, não deixa nenhum aqui fraquejar, não deixa nenhum aqui se envaidecer, não deixa nenhum aqui, Senhor, chegar à soberba na vida deles. Não, nós estamos vendo aqui o Senhor fazendo, o Senhor realizando. Senhor, nós entendemos que quanto mais do Senhor em nós, mais humildade, mais amor, mais paciência, mais relacionamento sobre nós. Espírito Santo, rege a nossa casa, a nossa igreja, sim, rege a nossa família, a nossa comunidade de fé. Assim nós celebramos o teu nome para sempre. Amém. Amém. Pode aplaudir o nome de Jesus essa noite. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Vamos servir.